just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God. Um tema muito importante. Maria pode rogar por nós à luz das Escrituras. Nós iremos estudar, iremos ver que Maria, na verdade, ela, ainda sendo uma serva do Senhor naquela época, não podia fazer nada por ninguém, e nem nos dias de hoje. Nós sabemos que no Antigo Testamento, Deus estabeleceu sacerdotes e sumos sacerdotes para administrar no tabernáculo e depois no templo de Salomão. Não tinha e nem era permitido sacerdotisas. Mulheres nunca administraram no templo. Nós sabemos disso pela história. Os sumos sacerdotes era quem intercedia pelo povo a Deus por meio de sacrifícios. Um animal sem defeito e sem manchas morria no lugar do pecador, claro, arrependido, dando a entender que alguém tão puro e bom no futuro morreria em lugar do pecador arrependido. E esse alguém nós sabemos que é Cristo. Aqueles animais oferecidos em lugar do pecador arrependido representava que Jesus Cristo, não Maria, iria morrer por toda a humanidade. Todo aquele que se arrepende, então tem a remissão dos pecados, tem o perdão dos pecados. Não se encontra referência nas Escrituras que uma mulher, por mais santa que fosse, iria interceder por nós, pecadores. Isso é invenção e mentira religiosa, ou da religião. Só falta fazer uma Bíblia, claro, adulterada, e acrescentar nela que nossa irmã Maria esteja sentada ao lado de Deus, o que, na verdade, não existe em nenhuma escritura, em Bíblia nenhuma. Se alguém segue tradições, não está escrito. E a respeito de Maria, nós encontramos suas palavras contidas nas Escrituras, que é de muito valor. Vejamos o cântico de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isso foi Maria que disse. Está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 47. Meu Salvador é uma expressão de quem precisa ser salvo, de quem não tem poder para interceder ou salvar a si mesmo. Nas bodas em Caná, disse Maria: não tem vinho, disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos servidores: fazei tudo quanto ele vos disser. Isso está em João 2, versículo 3, 4 e 5. Nós vemos duas passagens em que Maria diz: a minha alma engrandece o Senhor, meu Salvador. Como nós falamos, Maria, ao falar isso, inspirada pelo Espírito, ela falou isso no seu cântico, inspirada pelo Espírito Santo, confessando que Jesus, o Senhor, era Salvador dela. Se é Salvador dela, ela não pode, na verdade, salvar ou ouvir alguém clamor pelas suas necessidades, e nem interceder por nós. Quando Maria ouviu o Senhor Jesus falar: mulher, que tenho eu contigo, e não mãe, que tenho contigo. É importante nós atentarmos para a palavra. Jesus não chamou Maria de mãe, mas mulher. Pode alguém dar muitas interpretações para ofuscar a verdade, mas Jesus não era filho legítimo.
Ela então, mesmo com sentimento de mãe, não sendo mãe legítima, não falou mais nada, mas disse: fazei tudo quanto ele vos disser. As ordenanças da palavra de Deus, as palavras dos santos servos, das santas servas do Senhor, nos indicam que eles mesmos reconheciam que eram dependentes do Senhor Jesus. E hoje, às vezes, se honra mais a mãe de Jesus do que o Senhor Jesus. E na verdade, ela não era uma mãe legítima, ela era uma serva do Senhor, que o Senhor escolheu para receber Jesus, que já existia antes da fundação do mundo. João disse isso, ou seja, Jesus disse isso no livro de João, capítulo 17: Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E aí a Bíblia encerra o assunto, e mais nada se lê de alguma palavra que Maria tenha falado ou tenha dito. Em parte nenhuma das Escrituras não se fala mais em Maria, e nem se lê alguma coisa que ela tenha dito, nem os discípulos, nem nas cartas. A ênfase em todas as cartas dos apóstolos é Cristo e a igreja. Este é o nome que foi dado entre os homens. Se alguém honrar a Jesus, disse ele: aquele quem me honra, honra o Pai. Quem não me honra, não honra o Pai. Ele não diz quem honra a minha mãe, ou a que deu a luz a ele. Ele diz: aqueles que me honrarem, honram o Pai, e serão honrados meu Pai. Aqueles que me amarem também. Quando o Senhor Jesus estava no meio da multidão, seus irmãos e sua mãe queriam falar-lhes. E disse alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Porém, ele respondendo disse: há um que lhe falarem. Quem é a minha mãe? Veja que nós falamos anteriormente que Jesus não disse: que tenho contigo mãe, mas disse: que tenho contigo mulher. E agora, em outra passagem das Escrituras, nós vemos Jesus fazer uma pergunta àquele que disse: tua mãe e teus irmãos te procuram, estão aí fora. E Jesus disse: quem é minha mãe? E ele mesmo dá a resposta, ele aponta, né, diz a Bíblia. E quem são meus irmãos? Ainda fez outra pergunta. E estendendo as mãos para os seus discípulos, disse: eis aí minha mãe, meus irmãos. Quem fez isso? As I am, and waiting not to rid my soul of one dark lot, to thee whose blood can cleanse